Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com o Pedro Gonçalves, também engenheiro agrônomo, também um dos nossos analistas e também um dos componentes da equipe expedicionária do Confina Brasil, né, ô Pedro? Exatamente. E antes de a gente entrar nos detalhes do mercado, eu queria convidá-los todos para participarem do encontro de intensificação de pastagem da Scott Consultoria, que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro, em Ribeirão Preto. E nesse é um evento de 2 dias, assim, bastante condensado. E nele nós vamos tratar de assuntos de mercado, que o mercado ficou volátil de novo, e vamos tratar dos assuntos relativos à intensificação de pastagens. Inclusive, vou dar uma palestra, o Pedro também, e o Pedro ele vai mostrar o perfil de compra de semente, né, o Pedro? Exatamente. É abordar um pouco até do que eu comentei junto com o pessoal da Abrats, né? Estive lá no Congresso Brasileiro de Sementes Forrageiras, né? O simpósio, apresentando um pouco dessa situação, momento de compra, o que a gente pode esperar para o plantio, porque muito disso está sendo impactado pelo período de chuvas que a gente está tendo, né? O período mais seco. A gente estava até comentando ontem, né? Essa retomada das chuvas possivelmente vai ficar mais próximo de outubro, novembro e não no começo de setembro, como a gente costumava ver. Tanto que a gente estava comentando até um pouquinho dessa janela do plantio de soja. Paraná já está aberto o plantio, né? Já tem algumas áreas ali, principalmente região norte e nordeste ali do Paraná, já começou o plantio, mas deve ser um pouco impactada aí essa questão das chuvas. Esse momento deve impactar todas essas janelas de plantio e deve afetar também a questão das pastagens, né? Então, situação do clima impactando bastante mais uma vez. Quando o Pedro fala em período de chuva, ele está querendo dizer período de seca, tá? É, exatamente, né? O que a gente está passando por agora, né? Essa Tem- janela de seca se prolongando um pouco mais, né? então, quer dizer, quando ele fala das janelas, é que nós vamos ter um estreitamento, tá? Porque a gente tem a seca, mas as outras condicionantes, como umidade e luminosidade, pesam, tá? A gente está perdendo esse período, não é? Em função disso, a gente vai ter consequências futuras. Lembrando também dos incêndios medonhos que a gente tem passado esse ano, né? Completamente fora de referência. Isso tudo deve causar, inclusive, a rebrota de capim, a disponibilidade de componentes de ração para frente. Bom, e só para, antes da gente entrar no mercado, dar uma outra dica, a Scott Consultoria, em outubro, a gente vai soltar uma outra expedição que vai cuidar, nós vamos fazer um apanhado do sistema de cria, vai se chamar Circuito Cria, e a gente vai percorrer o Brasil também, dando essas características. E por que isso? Apanhando as características dos sistemas de cria existentes no Brasil. Porque 90% da pecuária brasileira é dedicada à reprodução, à cria. Mas, ô Pedro, vamos falar de mercado, né? Eu vou começar aqui a falar um Exatamente. pouquinho do... A gente está agora num momento... A gente tem recebido bastante consulta aí dos nossos clientes, dos nossos leitores e dos jornalistas de maneira geral. E a pergunta é assim, por que a cotação La Robe está subindo, tá? Está subindo porque a oferta diminuiu, né, e a oferta diminuiu basicamente porque no segundo semestre a participação de fêmeas é menor, não é que elas não estejam sendo abatidas, estão sendo abatidas, tanto é que o Pedro vai falar um pouquinho do comportamento da cotação da arroba de vacas e novilhas, mas os preços estão subindo porque a gente está na, na entre-safra do capim, finalmente, não é? E diminuiu a oferta de fêmeas para abate. A cotação da arroba do boi gordo subiu e a cotação dos bovinos de reposição subiram também, mas de uma maneira menos intensa. É isso? Exatamente. A gente vê uma movimentação bastante interessante para esse período. A gente faz até algumas reuniões e o pessoal fica, pô, cadê o boi? Cadê a oferta? Realmente é um momento em que essa oferta é muito mais enxuta relativamente ao período. Não quer É, dizer que não está tendo a é. oferta, né? A gente sempre tem essa oferta o ano todo e começa a entrar também os bovinos aí provenientes do confinamento. Mas ainda um pouquinho mais devagar para esse período, deve intensificar ao longo desse mês. Próximo mês já deve chegar com maior volume para atender essa movimentação de final de ano. E muita atenção também a essa questão da demanda, né? Final de ano é bastante movimentado, o índice de consumo das famílias aumenta nesses últimos 4 meses do ano,
Então, empregos temporários e também período de eleição, né? Eleições municipais que a gente tem esse ano, que acabam movimentando bastante o mercado, trazendo a questão dos empregos temporários, acaba ganhando dinheiro extra, alguma coisa, e traz uma movimentação interessante. Então, uma demanda interna bastante aquecida e externa que vem muito aquecida, aí, volumes diários embarcados de 13.900 toneladas, volume 30% superior que a gente estava vendo para o ano passado, movimento interessante, superior até o que a gente viu para o mês de agosto. Mês de agosto, que é o segundo mês que mais exportou carne bovina, só perdeu para julho. Então a gente deve ter mais um mês com mais de 200 mil toneladas embarcadas, mais um recorde a ser batido, mostrando aí que a exportação brasileira vem muito aquecida para 2024 e deve ser um recorde. Estava até mostrando uns dados para o Scott. Se a gente pega a comparação aí de carne total, né, considerando in natura, tripas, toda a carne que foi exportada proveniente de bovinos do Brasil, a gente está no volume 22% praticamente superior ao que a gente teve em 2023, que foi um ano recorde de volume exportado. Então 2024, volume a gente já pode até tratar como recorde de exportação, né? Então a gente tem, né, com relação à cotação da carne agora nesse final de ano, a gente tem um mercado interno promissor, a gente tem um mercado externo promissor também. Então, quer dizer, são coisas boas, a gente precisa aproveitar isso, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, quer dizer, hoje eu vivo um momento melhor, então eu preciso aproveitar esse momento melhor. O que a gente queria dizer aqui é que a volatilidade voltou para o mercado do boi, que estava aquele marasmo, o preço não subia, não é? E a exportação, que ele está se referindo, que ele considera tudo nesse último levantamento que o Pedro fez, então a gente está tendo um movimento bom, mas isso também é cíclico, tá? Tem todas as suas razões políticas, geográficas, né? A China está se abastecendo de tudo praticamente, não é só de carne, aumentou a nossa exportação para a América do Norte, considerando México, Estados Unidos e Canadá. Então a gente anda num sistema bom e finalmente parte desse desempenho bom está sendo repassado agora para a cotação da arroba do boi gordo. Eu vou aqui só dar uma dica, o Pedro ele vai fazer uma apresentação a semana que vem lá no evento, em que ele faz algumas previsões de preço, sabe? E muito interessante. É claro que a gente não sabe se vai acontecer ou se não vai acontecer, mas não vamos adiantar nada aqui não, tá? E lembrando que vale só para o dia, né? Não vem cobrar depois se não acontecer, porque muita coisa impacta, né? Com base no passado, com base numa retrospectiva, a gente faz uma expectativa de preço, que é para dar uma orientação para as pessoas que estarão lá no evento. Mais alguma coisa? Acredito que não, Scott. É um mercado que vem para esse final de ano bastante movimentado. A gente tem que lembrar que China compra mais para essa janela. Até novembro ali, eles acabam comprando bastante para garantir esse estoque de carne no principal feriado deles, né, que costuma ser no começo do ano. Então, deve trazer movimentações interessantes ainda, pensando no mercado exportador, que a margem de quem faz exportação ainda está positiva por causa da cotação, a relação do dólar frente ao real, né, a cotação acaba valorizando, né, acaba trazendo uma margem mais positiva, por isso que eles precisam acelerar bastante para garantir esse bom momento, né? É isso aí, gente. Precisa considerar todas essas nuances para a gente ter maiores chances de acerto. O que nós podemos adiantar aqui, né, com relação à cria, o Pedro também fez um levantamento de relação de troca e a expectativa é que os bovinos de reposição subam mais o ano que vem. Hoje a relação de troca está interessante, por quê? Porque a cotação da arroba do boi subiu com mais intensidade do que os bovinos de reposição, melhorando a relação de troca para o invernista e para o recriador. Então, convém, a sugestão nossa é que acompanhe bem essas cotações para ver o melhor momento de compra. E é claro, nós estamos só falando de preço, precisa ver a qualidade do bovino, a carga genética, essas coisas todas. E uma das razões dessa diferença de alavancada é porque a gente não tem capim, não é? Essa seca bíblica que a gente está passando praticamente em todas as regiões pecuárias do Brasil, elas não permitem que as trocas sejam feitas, tá? Do ponto de vista agronômico, do ponto de vista zootécnico. Do ponto de vista de mercado, sim, é um bom momento. Bom, é isso aí. Mais alguma coisa? Acredito que não, Scott. Falamos sobre tudo aí. Desejamos a todos aí bons negócios, boa saúde e esperamos vocês nos dias 25 e 26 lá em Ribeirão Preto, no encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. Forte abraço a todos, a gente se vê por lá.